dia, alunos do segundo ano C. Vamos começar uma nova aula aqui no canal do YouTube, né? É conteúdo novo, certo? Sobre literatura, simbolismo, novo movimento artístico literário que a gente vai estudar. É aí, gente, na unidade 4, capítulo 1 do livro de vocês, a partir da página 262, certo? Como foi dito, né, nas aulas anteriores, todos esses movimentos que a gente estuda dentro da literatura, eles não ocorreram só dentro da literatura, eles são movimentos de todas as artes, sem exceção, pintura, teatro, né, enfim, as outras demais artes plásticas, a própria literatura, música, certo? Então ele engloba todas as artes, certo? Tanto é que o capítulo começa aí com a pintura, né, de Gustave Moret, certo? Que abre aí o capítulo e já começa a retratar bem essa questão do simbolismo. Mas o que foi esse movimento, essa escola artístico-literária? O nome simbolismo vem de símbolo, certo? Então tem a ver com a questão dos símbolos, do sonho, da imaginação, da fantasia, do misticismo, não como foi trabalhado no romantismo, de uma forma diferente. Aqui entra muito a questão da sinestesia. O que é isso? É uma figura de linguagem que traz para o texto, né, as impressões sensoriais, né, o que os nossos 5 sentidos são capazes de captar, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição. Então ele brinca muito com isso, por isso que é símbolo, né? Ele brinca muito com as nossas sensações, né? Com o que a gente vê, escuta, sente, bem também com cores, né? A visão. Então é recheada de símbolos, de simbologia, por isso o nome desse movimento artístico literário, certo? Então vamos ver aqui na página 265 como esse movimento se iniciou no mundo, né? Começa, como sempre, na Europa, que é o berço, né, de quase todos os movimentos artísticos literários dessa época, que a gente estuda aqui dentro da literatura. Contexto de produção e recepção do simbolismo. A pintura Orfeu, que tem aí, gente, na página 263, certo? Do 262 também, ó, Orfeu, que ela abre aí o capítulo, certo? Vocês podem dar uma olhadinha aí depois, ver aí a história por trás da pintura, né? Que é a morte de Orfeu, que tem a ver com a mitologia grega. É um resgate também, viu? O simbolismo da mitologia greco-romana, né? Dos gregos e romanos, da mitologia pagã. Então ele resgata isso aí também para dentro da literatura, certo? Então vamos ver aqui, ó. A pintura Orfeu é representativa do simbolismo, movimento artístico e literário que surgiu na França, sempre na França, né? Se inicia esses movimentos. Isso se manifestou também aqui no Brasil, nós vamos estudar no próximo capítulo, como foi aqui no Brasil, no final do século XIX. Quem produzia a poesia simbolista no Brasil nesse período e quem era o público consumidor? Só lembrando, gente, que o simbolismo, assim como aconteceu com o movimento anterior, o parnasianismo, ele se deu na poesia. Dentro da literatura, ele ocorreu somente na forma de poesia. Não teve esse movimento em prosa. Meios de circulação. Os poetas simbolistas brasileiros foram contemporâneos dos poetas parnasianos. Eles estavam ali juntos. Esses movimentos foram muito próximos, entre o final do século XIX e o início do século XX. Né? Lembrando os poetas parnasianos, Olavo Bilac, que é o principal, né? E vários outros. Poetas simbolistas brasileiros, quem é o principal? Nós vamos estudar mais adiante, mas eu posso adiantar aqui. Cruz e Souza. Ele foi o principal nome da poesia simbolista brasileira, certo? Então, continuando aqui, ó, seus poemas, porém, não alcançaram entre o público leitor da época o mesmo prestígio que o dos parnasianos. No Brasil, para a maioria do público leitor de então, formado principalmente por pessoas das camadas médias e da alta sociedade, a maior parte da população ainda era analfabeta, né? Então, o público leitor era formado pela classe média e pela classe alta. E os mais pobres não sabiam ler nem escrever. Para este público, o simbolismo não passava de uma excentricidade literária. Até porque também, como ele trabalhava muito com sensações, né? Nem tanto, priorizava nem tanto o tema, nem as formas, né? Era mais com símbolos. Aí muitas pessoas também não sequer entendiam, compreendiam, né, a ideia do movimento. Então a poesia parnasiana, que era mais objetiva, agradou mais o público leitor. E eles
foram contemporâneos, né, os parnasianos e os simbolistas. A divulgação das poesias simbolistas ocorreu por meio de rodas literárias, livros, revistas e jornais, como a Folha Popular do Rio de Janeiro, na qual foi publicado o Manifesto Simbolista, de autoria do grupo de poetas formados por Cruz e Souza, Emiliano Perneta, Oscar Rosas e Bernardino Lopes. Nas numerosas e efêmeras revistas que se lançaram em diversos estados brasileiros, os simbolistas realizaram experiências com a imagem e com as palavras, contribuindo assim para o aprimoramento gráfico das publicações e para a criação de um clima pré-modernista. Então, a escola que viria depois, né, que vocês vão estudar no terceiro ano, que foi o pré-modernismo, eles já estavam ali se organizando, já era o começo do século XX, quando chegou aqui também no Brasil, e aí já anunciavam as novidades que viriam depois, né, lógico que não começou aqui, mas já se via, né, um movimento inicial aí nesse sentido, certo? O simbolismo em contexto. Na segunda metade do século XX, o simbolismo foi um movimento de reação às teorias positivistas e deterministas que embasavam o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Então, sempre o movimento é de reação ao outro, ao anterior, certo? E lembrando que o século XIX aqui na Europa, no Brasil chegou depois, já no finalzinho do século XIX, para o começo do século XX. E que na concepção dos simbolistas, né, esses movimentos promoviam na literatura e nas artes uma visão mecanicista do homem e do universo. Na Europa, os simbolistas, ao se posicionarem contra a ciência e o cientificismo, procuraram afirmar a primazia do mistério, da transcendência sobre o mundo objetivo. Então a ideia aqui era combater a objetividade, mas sem ser como os românticos, que eram subjetivos. A ideia aqui era da transcendência, do misticismo. Então era outro caminho. Resgatando a subjetividade romântica, lógico, porque se quer combater a objetividade, tem que resgatar alguma coisa. Só que eles fizeram de forma diferente dos românticos, certo? Os simbolistas se voltaram para o mundo interior e para o acesso a níveis mais profundos da mente humana. Outra questão muito importante que o simbolismo trouxe, acesso à questão existencial, né, ao psicológico, à mente humana, às regiões mais profundas do inconsciente, do subconsciente, né, dos quais fazem parte os sonhos, os devaneios e até a loucura. Enquanto, por um lado, herdaram dos parnasianos o apreço pela forma, né, porque também tiveram vários poemas simbolistas que também foram bem organizados, quanto à forma, sonetos, né, os versos muito bem organizados, até porque eles pegaram também um pouquinho da tradição clássica, certo? Por outro, recusava a separação entre objeto e sujeito, como fazem os parnasianos, ou seja, entre o assunto e o artista. Na concepção que tinham, o objetivo e o subjetivo se fundem em razão de afinidades, de correspondências misteriosas entre o mundo e a alma. A aversão ao mundo objetivo e a busca da totalidade do transcendente expressam no contexto em que se desenvolveu a arte simbolista um mal-estar e um desencantamento profundos em relação aos valores e aos ideais baseados entre as concepções do materialismo e do cientificismo vigentes. Mal-estar, essa coisa, tudo parece romantismo, né? Só que aqui agora a ideia era combater outra coisa, era combater o excesso de cientificismo na arte, de objetividade na arte, não ficar também só no mundo da idealização, como fizeram os românticos, né? Então aqui a proposta era outra, bem parecida, retomar algumas coisas, porém de uma forma diferente. Eu vou ler aqui uma poesia, gente, para vocês, certo? Dessa época, certo? Vocês vão ver aqui no capítulo, né, do livro de vocês que tem muitas pinturas, né? A palavra que resume bem aí o simbolismo é o transcendental. Misticismo, mistério, sonho, os símbolos, certo? São palavras que resumem muito bem a poesia simbolista. Eu vou ler aqui, gente, essa poesia, certo? Que tem aqui no livro de vocês, o texto 1, na página 266, ó. Siderações, poema de Cruz e Souza, o grande expoente, o grande nome do simbolismo brasileiro. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados, de nuvens brancas e amplidão vestindo. Num cortejo de cânticos alados, os arcanjos as cítaras ferindo, passam das vestes dos troféus prateados, e as asas de ouro finalmente abrindo. Dos éteros túrbios de neve, claro incenso aromal, límpido e leve, ondas nevoentas de visões levanta.
e as ânsias e os desejos infinitos vão com os arcanjos formulando ritos da eternidade e nos astros canta. Veja que ele adotou aqui o soneto, uma forma fixa, como foi adotada pelos parnasianos, mas o tema é totalmente diferente. Ele fala de cores, de sensações, né, do que os nossos olhos podem ver, enfim, os nossos 5 órgãos do sentido são capazes de captar. É a sinestesia, que foi muito comum também dentro do simbolismo. Então, gente, paramos por aqui, dá uma curtida no vídeo, dá um comentário. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau e até a próxima.